Israel finaliza a reunião sobre contra-ataque do Irã. Exército israelense se sentou à mesa para discutir resposta após ação histórica iraniana. E você vai ver também. Governo federal estuda a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Orçamento deve ter revisão de meta fiscal e salário mínimo de R$ 1.502. Mutirão de renegociação de dívidas bancárias termina hoje. Consumidor pode renegociar pendências de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado e outras modalidades. Enquanto autoridades australianas investigam o ataque que deixou 6 mortos no fim de semana, homem invade templo e faz nova vítima. Em meio ao clima de tensão mundial, o presidente francês Emmanuel Macron tranquiliza público ao anunciar que tem um plano B para a segurança na abertura das Olimpíadas de Paris. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Chegamos agora ao vivo, 1h04 para te contar quais assuntos estão em pauta, quais assuntos que são notícia no Brasil e no mundo nessa segunda-feira. Acabou agora há pouco a reunião do Gabinete de Guerra de Israel. Nenhuma posição oficial foi anunciada. E a expectativa continua para saber qual será a resposta do governo israelense ao ataque do Irã. A reunião de hoje foi a segunda depois do ataque. No domingo à noite, o grupo já havia se reunido para discutir as medidas que seriam tomadas. O desejo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segundo as agências de notícias internacionais, seria uma resposta militar imediata, ou seja, um ataque. Mas essa alternativa desagrada os Estados Unidos. Além das ações militares, Israel também estuda medidas diplomáticas. O objetivo é isolar o Irã e enfraquecer o financiamento do país. Bom, e o aumento da tensão no Oriente Médio deve provocar uma elevação no preço internacional do barril de petróleo e também no dólar, elevando aí a pressão sobre a Petrobras por um reajuste nos combustíveis. A princípio, a curto prazo, a estatal sinalizou que não tem qualquer previsão de alteração nos valores. Mas quem conta pra gente de que forma uma eventual resposta de Israel ao ataque iraniano, país que está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, pode interferir no nosso Brasil, é o mestre em economia, André Braz. Vamos ouvi-lo. O preço do diesel e da gasolina já acumulam grande defasagem. E o conflito agora entre Irã e Israel coloca mais tensão em cima do preço do barril do petróleo, que já alcançou aí a marca de $90 o barril. Essa semana, no início desse dia, o preço do barril do petróleo já recuou um pouco, mas o risco de escalada do conflito coloca tensão sobre o preço futuro e isso pode ser revertido aí nas próximas horas. De qualquer maneira, o que o preço do petróleo já subiu já faz com que o nosso preço tenha uma grande defasagem. A gasolina ela compromete aproximadamente 5% do orçamento familiar. Isso significa que 1% de aumento na gasolina impacta a inflação oficial em 0,05 ponto percentual. Se o aumento da gasolina for de 10%, o impacto na inflação em um mês só chega a meio ponto percentual. Então a gasolina ela pesa muito, é um dos itens que mais pesam no orçamento familiar. E o impacto dela é grande na inflação. Só que o impacto indireto é menor, né? Isso porque a gasolina não é tão estratégica assim para a atividade produtiva como o diesel é. O diesel pesa muito pouco no orçamento familiar, né? Algo em torno de 0,3%. Né? Só que o impacto indireto do diesel é muito maior do que o da gasolina. Isso porque o diesel é usado na movimentação nas máquinas do campo, ele é usado no escoamento da produção agrícola, né? O Brasil é intensivo em transporte rodoviário, ele é utilizado pelo ônibus urbano, né? Nos grandes centros do país, ele é utilizado também na geração de energia elétrica pelas termoelétricas. Então o diesel, como ele é estratégico, se ele sobe de preço, ele acaba impactando vários outros setores, o que espalha as pressões inflacionárias. Então, assistir um aumento do combustível, de fato, vai nos forçar a fazer alguma revisão da inflação para 2024, né? Principalmente se isso vier com mais força no diesel, né? Que é um combustível também que acumula menor defasagem dentre esses mais importantes e estratégicos para o país. Se esse aumento acontecer, ele não vai ser captado integralmente em abril. Isso porque já estamos no dia 15, faltam apenas 15 dias para o mês terminar. Então, metade desse aumento seria captado em abril, outra metade em maio, e isso seria acontecer hoje. À medida que o final do mês se aproxima,
o impacto fica mais para maio do que para abril, mas de qualquer maneira não deixa de ser um impacto relevante e não vai deixar de mexer também nas expectativas de inflação para 2024. Por falar em inflação, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que serve como um guia para a elaboração do orçamento do ano que vem, prevê aí um salário mínimo de R$ 1.502. O projeto será apresentado hoje. Vamos ver o que está em jogo. A alta é de 6,37% sobre o atual valor de R$ 1.412. O percentual leva em conta o crescimento do Produto Interno Bruto, além da inflação, e segue a nova regra de valorização do salário mínimo. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias traz também meta de déficit zero para 2025 e não mais de superávit, como era previsto até 2023. A LDO serve como um guia para a elaboração do projeto orçamentário de 2025, mas também envia sinais ao mercado sobre como o governo vê a economia no próximo ano. O governo trabalha com a expectativa de um superávit de 0,5% do PIB em 2025, ou seja, que fosse possível arrecadar mais do que gastar. A mudança de meta pode afetar os anos seguintes. Para 2026, o governo passa a prever um superávit de 0,25% e de 0,5% em 2027, até chegar a 1% em 2028. Termina hoje o mutirão de renegociação de dívidas do Banco Central em parceria com a FEBRABAN, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs. O objetivo do evento é auxiliar pessoas com dívidas em instituições financeiras, excluindo débitos com garantias, prescritos ou em dia. Podem ser negociados débitos em atraso sem bens dados em garantia. Entre as dívidas alvo do mutirão estão aquelas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras. Dívidas com bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. Dívidas prescritas e contratos com as parcelas em dia não podem ser renegociados. Os cidadãos interessados em participar do mutirão podem pedir a renegociação com as instituições financeiras onde tem débitos em atraso. O programa oferece condições mais vantajosas, como desconto médio de 83% do total da dívida, podendo chegar a 96%, e atende a faixa 1 do Desenrola, que abrange dívidas de até R$ 5.000 para quem tem renda de até 2 salários mínimos ou está inscrito no Cadúnico do governo federal. E veja a seguir, enquanto autoridades australianas investigam o ataque que deixou 6 mortos no fim de semana, homem invade templo e faz nova vítima. Em meio ao clima de tensão mundial, o presidente francês Emmanuel Macron tranquiliza público ao anunciar que tem um plano B para a segurança na abertura das Olimpíadas de Paris. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h14 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa segunda-feira para compartilhar, é claro, com você. Os recentes ataques a agências bancárias e carros fortes em 3 cidades do interior de São Paulo acenderam debate sobre a lei do novo cangaço no Congresso Nacional. A proposta que busca criminalizar a intimidação violenta e o domínio de cidades está em análise pelos senadores, com pressão de deputados para uma tramitação rápida. O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022, aguarda definição nas comissões do Senado, depois de receber um parecer favorável em março, na Comissão de Defesa da Democracia. O autor do texto, o deputado Ubiratan Sanderson, argumenta que a legislação é importante para impor penas mais severas a esse tipo de crime, que atualmente tem punição de até 10 anos de prisão. A medida incluiria no Código Penal o domínio de cidades como crime hediondo, com penas entre 15 e 30 anos,
podendo chegar a 40 anos em caso de morte, e a intimidação violenta com penas de 6 a 12 anos, podendo chegar a 24 anos em casos onde a ação resultou em morte. A proposta, agora sob análise na Comissão de Segurança Pública do Senado, espera o parecer do senador Flávio Bolsonaro antes de ir ao plenário, seguida pela aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Com a crescente preocupação com a segurança pública, a aprovação da Lei do Novo Cangaço pode representar um avanço significativo na resposta do Estado a esses crimes. Um estudo divulgou que 34% das cidades com o ar mais poluído do Brasil estão na Amazônia Legal. O percentual de poluição ultrapassa as cidades industriais de São Paulo. Olha só que curioso, vamos ver. O relatório da World Air Quality traz dados de 7.800 localidades em 134 países das 38 cidades. Com piores índices do país, 13 estão na região da Amazônia Legal. O pior resultado foi registrado em Chapuri, no Acre, com 5 vezes mais micropartículas poluentes no ar que o indicado pela Organização Mundial da Saúde, mais finas que a poeira e capazes de penetrar a região torácica do sistema respiratório. Outras 7 cidades acreanas e as capitais Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho e Palmas. Segundo o documento, no Brasil, a onda de calor enfrentada no ano passado e o clima seco que causou grandes incêndios florestais na região amazônica são as causas da grande poluição. O estudo mostra que, embora o desmatamento tenha reduzido em 2023, o número de incêndios foi alto segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O Programa Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar tem previsão de investimento de 112 milhões de reais para a instalação de estações de monitoramento. A cada 500 mil habitantes e sensores a cada 100 mil habitantes, mas uma das propostas junto ao IBAMA é converter multas de empresas condenadas por desmatamento para que elas se responsabilizem pela rede de monitoramento. Com isso, de acordo com o secretário nacional da pasta, Adalberto Maluf, os estados poderão atuar no Plano Estadual de Enfrentamento à Poluição Atmosférica e no Plano Estadual de Eventos Críticos de Qualidade do Ar. E agora a gente fala sobre o bloqueio na rodovia BR-101 na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis, que segue totalmente interditado nesta segunda. A rodovia, que está fechada desde sábado, é a principal conexão entre o sul de Santa Catarina e o restante do estado. Quem fala para a gente sobre as consequências e se há alguma previsão de liberação, mesmo que parcial, é a nossa repórter Michele Veiga. Santa Catarina vive um dia, ou melhor, um final de semana bem complicado com relação às chuvas. Elas começaram na última sexta-feira, tem aí a possibilidade de atingir até 500 milímetros em cerca de 4 dias. A previsão inicial já era bem alta, era de 300 milímetros, que era o equivalente para o mês de abril inteiro em apenas 4 dias. Essa chuva começou na sexta, principalmente na região da Grande Florianópolis, já causa um estrago muito grande. A BR-101 no Morro dos Cavalos, que é o principal acesso à região sul e ao Rio Grande do Sul, de quem vem ali da região norte de Santa Catarina, está totalmente bloqueada desde as 10 horas da noite de sábado, o que está fazendo com que um trânsito enorme, se forme na localidade. Tem gente presa na localidade desde sábado à noite, porque realmente os dois lados da rodovia estão totalmente interditados. Não foi só um deslizamento de terra no Morro dos Cavalos, uma pedra muito grande caiu sobre a pista e a Arteres, que é a empresa que faz toda a logística da BR-101 Norte, no comecinho da Sul, informou que houve sim um afundamento na pista no Morro dos Cavalos. Então, por tudo isso, a interdição é total e já causa uma grande situação de alerta aqui em Santa Catarina. Além da chuva, que na região da Grande Florianópolis já está causando muitos estragos, como alagamentos, ruas aí sem condições de trafegabilidade, cidades que já interromperam até aulas nessa segunda-feira.
devido a esse grande volume de chuva que está previsto a aumentar até esta terça-feira. O Morro dos Cavalos bloqueado faz com que muitos mantimentos, muitas situações não cheguem ao sul do estado e vice-versa, também não saiam do sul do estado para outras cidades e também para outros estados. Então, a situação começa a ficar alarmante aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco pode sim haver falta de alguns suprimentos básicos em algumas regiões devido ao não acesso pela BR-101. Existem acessos adjacentes? Existem sim, existem formas de chegar ao sul e ao norte do estado, mas as rodovias não são nem um pouco estáveis para esse grande fluxo que passa todo dia na BR-101 no Morro dos Cavalos. Então, a gente vai ficar de olho nessa situação, porque realmente a chuva continua intensa em todo o estado, principalmente na região da Grande Florianópolis. A gente volta a qualquer momento trazendo mais informações para vocês aqui de Santa Catarina. De Criciúma para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E vamos agora de destaque internacional falando do tempo. Mais de 30 pessoas morreram desde a última sexta-feira, depois de regiões da Ásia Central serem atingidas por uma forte chuva. O Cazaquistão e o Afeganistão foram as regiões mais afetadas pela força das águas. O Departamento de Gestão de Catástrofes Naturais afirmou que cerca de 20 das 34 províncias afegãs registram atualmente um nível elevado de precipitações, inclusive a capital Cabul. As chuvas causaram a destruição total ou parcial de cerca de 600 casas e destruíram mais de 580 quilômetros de estradas. Eu estava aqui quando as enchentes vieram. Meus campos foram cultivados e as colheitas tinham crescido até 1 metro de altura, mas agora temos que colher tudo. Todos esses terrenos que você pode ver aqui estão destruídos. Uma semana atrás, as enchentes vieram e destruíram essas casas e mais de 60 hectares de terra. E de novo, desta vez, a enchente veio e destruiu tudo aqui. Estes campos foram plantados com vegetais, mas a enchente acabou com tudo. Estas inundações afetam quase todas as regiões na primavera do hemisfério norte, período tradicional de chuvas. Cerca de 60 pessoas morreram depois das fortes chuvas que atingiram o país nas últimas 3 semanas de março. O Afeganistão passou por um inverno extremamente seco e é muito afetado pelas mudanças climáticas. A polícia australiana investiga o que levou um homem de 40 anos a matar 6 mulheres e deixar várias outras feridas, incluindo um bebê, na tarde do último sábado em um shopping em Sydney. E nessa segunda-feira, um outro ataque foi registrado, dessa vez dentro de um templo religioso. Vamos ver. 4 pessoas com idades entre 20 e 70 anos receberam atendimento médico e não correm risco de morte. O suspeito foi preso e está sob custódia da polícia. O caso aconteceu na zona oeste da cidade australiana apenas 2 dias depois de um atentado similar, deixar 6 mortos em um shopping center do município mais populoso da Austrália. A polícia local anunciou nesta segunda-feira que investiga o que motivou um homem de 40 anos a atacar apenas mulheres quando matou 6 pessoas. Há facadas no último sábado em um shopping de Sydney. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Joel Cauchet atacando principalmente mulheres. 5 das 6 pessoas que morreram são mulheres, assim como a maioria das pessoas feridas. O criminoso foi morto por uma policial no local do ataque. O pai dele declarou à imprensa que está devastado e disse que o filho tinha problemas de saúde mental. O caso gerou comoção na Austrália e diversas homenagens em todo o país. 8 feridos continuam hospitalizados, algumas em estado crítico, e 4 vítimas receberam alta neste domingo. E em meio às tensões mundiais, o presidente da França, Emmanuel Macron, buscou tranquilizar a opinião pública sobre a segurança da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos ver. O presidente da França, Emmanuel Macron, iniciou nesta segunda-feira a contagem regressiva de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Ele buscou tranquilizar a opinião pública sobre o dispositivo de segurança previsto para a cerimônia de abertura no Rio Sena, que tem gerado grandes preocupações.
Vamos fazer uma análise em tempo real e teremos uma cerimônia que estamos preparando que vai ser limitada à região do Trocadeiro, por exemplo. Então não vai ser todo o Sena ou trazendo de volta para o Stade de France. Qui rapatrierait dans le Stade de France. Apesar das garantias, a capacidade de espectadores na cerimônia de abertura foi reduzida pela metade. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos, apenas 53% dos franceses afirmam que estão interessados pelos jogos e muitos entrevistados se preocupam com a capacidade da França de garantir o bom desenvolvimento do evento. O presidente francês aproveitou a oportunidade para expressar confiança nos sindicatos, no momento em que várias associações ameaçam iniciar uma greve durante os Jogos. E para encerrar essa edição, vamos passear por uma das regiões mais bonitas do planeta, no Caribe, mais precisamente na ilha de São Bartolomeu. O transporte, é claro, é por conta da tecnologia. Nas imagens dá para ver a linda vegetação do local, a bela praia e no meio da ilha podemos observar o pequeno aeroporto da cidade de Gustávia. Pois é, um aeroporto muito curioso, por sinal. Isso porque devido à sua pista curta, ele é considerado o terceiro mais perigoso do planeta. Os voos são feitos por aviões comerciais da região e a grande maioria conta com menos de 20 passageiros e, é claro, pilotos super treinados. No fuso, 1 hora de diferença atrás de nós. Então, enquanto aqui são 13 horas e 26 minutos, lá, meio-dia e 26. Muito bonito, não é? Mas para chegar em São Bartolomeu, uma das mais lindas ilhas do mundo, você aceitaria, por acaso, descer nesse aeroporto, o terceiro mais perigoso do mundo? Bom, é desse jeito, com essas imagens, que a gente encerra essa edição de hoje, esse Jornal da Tarde. Não se esqueça que daqui a pouquinho, 1 hora e 50 minutos, Caroline Povaléria chega com mais informações para você e a gente volta a se encontrar amanhã cedo, na edição das 8h30. Te espero. Uma excelente tarde de segunda-feira.